Você já fez o seu devocional hoje? Eu lembro que essa frase ela costumava me acompanhar todos os dias. Se eu chegava ao final de um dia sem ter feito o meu devocional, eu me sentia muito mal, como se eu não tivesse sido crente naquele dia. Por outro lado, se eu tivesse feito o tal devocional de manhã, eu me sentia muito mais tranquila, como se eu tivesse dado um check na minha vida de crente para aquele dia. E eu fui caminhando assim, até que eu me deparei com um livro maravilhoso de um autor chamado C.R. Wiley, chamado The Household and the War for the Cosmos. Nesse livro, esse autor ele vai trazer ali, logo no começo, de uma forma muito breve, uma consideração sobre o devocional. Ele vai mostrar que o devocional é algo muito presente nos nossos dias. Hoje em dia é muito raro ouvir um crente que não conheça, não saiba o significado da palavra devocional, indo mais além, até pessoas que não professam uma fé evangélica ou católica, elas também costumam muitas vezes fazer um devocional. É uma coisa muito comum, a gente vê nas livrarias muitos títulos de devocional. E ele vai falar que não tem nada de errado com isso, pelo contrário, é muito bom a gente ter um tempo diante da palavra de Deus, e a gente não pode substituir o termo piedade por devocional, nem mesmo por disciplinas espirituais, ainda que mais uma vez todos eles sejam válidos e fundamentais na prática da fé. A piedade é algo que não pode ser esquecida. A piedade, ele vai mostrar que se tratava de uma vida inteira diante de Deus. Então, os cristãos, eles tinham essa preocupação de não apenas ter um momento de meditação das Escrituras, de não apenas ter um momento para entoar cânticos ou louvores a Deus, para recitar o credo, por exemplo, ou para orar, simplesmente, mas ele vai dizer que eles tinham essa preocupação de viver uma vida inteira diante de Deus, de uma forma que agrade a Deus. Eles se preocupavam em trabalhar, usar cada milímetro do seu tempo para agradar a Deus, e eles viam aquilo como um relacionamento, como uma expressão de louvor, o que está completamente de acordo com as Escrituras. A gente vai ver que Paulo, ele diz que ele não vive mais a vida dele, mas a vida que ele vive agora é pela fé no Filho de Deus, que o amou e se entregou por ele. Então, a prática da fé, uma vida cristã, ela está ligada muito mais a uma completude, a uma totalidade de vida diante de Deus. Um cristianismo genuíno é um cristianismo que é vivido inteiramente para a glória de Deus. Então a gente não pode, por exemplo, achar que está tudo bem fazer o devocional se ao fecharmos as nossas Bíblias, ao pararmos o nosso momento de louvor ou oração, até jejum, a gente virar uma chave. Agora é a hora da minha vida comum e isso aqui não é mais adoração. Isso aqui não é mais meu momento com Deus. Pelo contrário, de acordo com essa palavra piedade, que inclusive não é apenas uma palavra histórica, mas é uma palavra bíblica, porque a Bíblia ela diz: exercita-te na piedade, é um conselho que Paulo dá a Timóteo. Essa palavra, piedade, ela vai nos trazer para esse lugar onde a gente deve ter essa intenção de viver para a glória de Deus, a intenção de engolir uma ofensa olhando para Cristo, dar a face olhando para Cristo, servir a nossa família, servir a nossa comunidade olhando para Cristo, fazermos tudo como uma expressão de adoração, como uma oportunidade de relacionamento que nós já temos com o Pai através de Jesus. E é interessante que a gente vai encontrar a palavra piedade nos pais da igreja e até mesmo em autores mais recentes. A gente vai ver, por exemplo, o D.C. Riley falando que, no seu livro Holiness, que uma verdadeira religião
ela vai alcançar o homem na sua integridade, não apenas uma parte da vida dele. Então, uma verdadeira religião, ela não vai se resumir a um tempo diante da Bíblia ou a um tempo diante de um livro que fale sobre a Bíblia, mas ela vai se expressar no homem por inteiro, ela vai pegar todas as partes do homem. O C.S. Lewis, ele fala, né, que o amor eros é como se fosse uma ilhazinha sendo encharcada por um oceano. Ele quer dizer que a paixão, ela toma a pessoa de uma forma que não fica nada de fora. E eu acredito que a gente possa pensar dessa forma. A vida com Deus, uma vida de piedade, é isso. É uma vida onde tudo é tomado para a glória de Deus. É claro que a ideia não é lançar sobre a gente uma pressão e um sentimento de culpa que Cristo já retirou da gente, nem fazer a gente cair no legalismo, mas é a intenção de fazer a gente parar e pensar intencionalmente em como a gente pode cooperar com o Espírito Santo nesse processo de santificação, como a gente pode viver uma vida inteira diante de Deus e não só alguns minutos ou horas enquanto a gente está fazendo a leitura da Escritura. Então, a ideia não é fazer ninguém deixar o seu devocional de lado. Pelo contrário, faça o seu devocional, leia a sua Bíblia. Mas quando esse tempo acabar, que não pare aí. Que o seu devocional continue no seu trabalho. Que o seu devocional continue na hora de lavar a louça, na hora de arrumar a casa, na hora de tratar com alguém. Porque essa é a vida que Deus quer da gente. A Bíblia diz que o Espírito Santo é zeloso. Ele tem ciúme de nós. Ele nos quer por inteiro. E embora isso vá fazer referência a guardar o nosso coração de outros amores, com certeza a gente pode aplicar isso também para uma vida dedicada para o nosso único Senhor, que é Jesus. Eu espero que essa reflexão aí te abençoe, como tem me abençoado muito.